Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje, Geografia, a nossa apostila do quarto bimestre. Brasil, interdependência entre o espaço rural e urbano. Bom, a tia vai começar explicando o que significa interdependência. Dependência, ou seja, um depende do outro. O espaço rural depende do meio urbano e o meio urbano depende do meio rural, ou seja, os dois têm que estar juntos para dar um produto final. Vamos pegar, por exemplo, o leite, o derivado, a matéria-prima leite. Ela é produzida lá na fazenda, temos o gado leiteiro, o retireiro vai, retira o leite. Geralmente esse leite é comprado por cooperativas. Essa cooperativa vai até a fazenda, busca esse leite, transporta ele em caminhões até chegar à indústria para ele ser pasteurizado, para ele ser modificado, até chegar ao produto final que vai atender a demanda da população. Vamos pegar, por exemplo, produção de iogurte, Danone, o leite em si na caixinha já prontinho para a gente estar consumindo, o Danone, a manteiga, o requeijão. Então, isso seria o que? A matéria bruta que vai ser transformada em outros derivados depois. Que no caso que a tia está falando aqui do leite, os derivados são a manteiga, o requeijão, a margarina e assim por diante, certo? Então, esse bimestre, nós estamos entrando na apostila do quarto bimestre, do quarto ano, último volume, e aqui a gente tá vendo quais são os assuntos que vão ser tratados por capítulos. No capítulo 6, a gente vai estar vendo Brasil, interdependência entre os espaços rural e urbano, e no capítulo 7, o papel das regiões brasileiras na economia do país. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na nossa página, várias pessoas, vários tipos de trabalhadores, ó. Então, neste capítulo, vamos estudar as características do trabalho nos espaços rural e urbano e a relação de interdependência entre esses espaços. Também vamos estudar os setores da economia e conhecer melhor os direitos e deveres dos empregados e empregadores no Brasil. Então, olha só aqui que coisa legal que a gente vai estar aprendendo aqui. Então, agora, a tia vai estar lendo para vocês uma história em quadrinho que vai vir na página seguinte aí. Inclusive, a tia vai ter que ler até pela apostila, porque a visão da tia tá péssima mesmo de óculos. Então, vamos lá. A tia vai pôr aqui para baixo, peraí. Aí. Provavelmente, você já leu alguma história em quadrinho da Turma da Mônica. Você sabia que os personagens da turma moram na área urbana de um município brasileiro, num bairro imaginário chamado Limoeiro? Leia a história a seguir. Turma da Mônica, Meu Pratinho Saudável. Que legal, filha! Chamei a Magali para almoçar com a gente. Será que temos comida suficiente? Doing, ding dong. Deve ser ela. Oi, amiga. Chegou na hora. Que cheirinho bom. O almoço está pronto. Vou mostrar o seu pratinho bem colorido e equilibrado, com legumes, verduras, arroz, feijão, frango, igual ao meu. Será esse o segredo da minha amiguinha ser tão forte? Com certeza. Você ouviu, né, Cascão? Tô anotando tudo. Comida colorida e equilibrada para deixar a gente bem forte. Então, vocês viram aí nessa história em quadrinhos, foi colocado aí pra gente um prato balanceado, um prato equilibrado, onde tem todos os nutrientes essenciais à nossa saúde.
Então, vamos agora na próxima página. Vocês podem estar respondendo na frente aí das letrinhas do pontinho de interrogação nas próximas páginas. Então, vamos ver aí o que tá pedindo. Diga aí, com base na HQ, converse com os colegas e professor sobre as questões a seguir. Que alimentos foram utilizados na preparação dos pratos das personagens Mônica e Magali? Então, vamos lá, pessoal. O que tinha lá no prato? No prato tinha legumes, verduras, arroz, feijão e frango, né? Letrinha B. Nas refeições, você costuma servir-se de alimentos coloridos e equilibrados? O que você comeu ontem na hora do almoço? E aí, pessoal, vocês lembram o que vocês comeram ontem na hora do almoço? Quem lembra, coloca aí. Registra aí o que é que vocês comeram. Letrinha C. De onde vêm os alimentos que normalmente consumimos nas refeições? Bom, gente, todos os alimentos que a gente consome nas nossas refeições vêm lá do campo, né? Da agricultura, porque aonde que é plantado? O arroz geralmente o plantio dele é feito em terrenos alagados. Nós comemos verduras que vêm de hortas, o feijão, tem também a parte da pecuária que é voltada para a criação de gado, né? Tem as granjas aonde tem os ovos, os frangos, né? Tem a parte da pecuária que tem o gado leiteiro, que produz o gado lá pra gente tá retirando. Tem o gado de corte, que é o que serve como carne, que vai para os açougues. E tem o gado leiteiro, que é só para retirada de leite, certo? Então agora a gente vai estar falando sobre o trabalho no campo e na cidade. A agricultura é uma atividade de grande importância, tanto para quem mora no campo como na cidade. Para que a comida chegue à nossa mesa, às nossas mesas, assim como na história em quadrinhos, vários trabalhadores estiveram envolvidos diretamente na produção e comercialização dos alimentos. Por exemplo, do campo. Com seu trabalho, o agricultor nos fornece produtos agrícolas, que também são utilizados como matérias-primas pelas indústrias, para serem transformados em diferentes produtos. Já outros trabalhadores comercializam as mercadorias e fazem o seu transporte do campo para a cidade. Há, portanto, vários tipos de trabalho sendo realizados pelas pessoas para que a sociedade como um todo tenha suas necessidades de sobrevivência atendidas. Então, pessoal, todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte do que nós chamamos de economia. Então, se a tia, por acaso, perguntar para vocês aí na prova o que é economia, é a produção e a distribuição de mercadorias, né? Tanto como comércio, né? Na cidade também gera economia, gera trabalho, tudo que gera trabalho, a gente chama de economia. Então, agora, pessoal, vocês vão grifar aí para a tia desde agricultura até atendidas. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, é uma plantação de laranja. No caso aqui, a matéria-prima que está sendo retirada daqui é a laranja. Ela pode ser vendida assim, solta, a granel, né? Ou pode ir para as indústrias para serem transformadas em suco, né? Então, vamos ver aqui na próxima página o processo que esse produto, né? Essa matéria-prima vai sofrer, que no caso aí seria a laranja. Não tá aparecendo 2 aqui, mas a tia vai ler, né? Aí na apostila de vocês dá para ver o 2. Transporte, recebimento das laranjas na fábrica localizado próximo à plantação. Ok, aí vem o 3. Processo de lavagem e seleção das frutas para transformação da matéria-prima em suco. 4. Transporte do suco em caminhões tanque em direção ao porto para exportação do produto. Número 4. Carregamento,
transporte do produto para estabelecimentos comerciais. E número 5, comércio do suco de laranja em estabelecimentos comerciais. Então vejam bem, pessoal, por quantas etapas, por quantos processos essa laranja passou. Ela estava lá na fazenda, foram lá, colheram, transportaram, levaram para a indústria, chegaram lá, foram lavadas, selecionadas, foram trituradas, transformada em polpa, depois novamente levaram essa polpa para outro lugar para envasar ela, para embalar, até chegar nas nossas mesas. Então tem horas assim que a gente para e fala, nossa, esse produto assim é tão caro, mas olha só o tanto que demorou, por quantas mãos de trabalhadores passaram esses produtos até chegar na nossa mesa para a gente ter a facilidade ali de só pegar aquela caixinha de suco ou a garrafa, colocar na geladeira para ter uma temperatura agradável para a gente estar consumindo e despejar no copo. Então passou por todo esse processo até chegar em nossas mãos. Agora, pessoal, nós vamos estar indo para a próxima página, aí na página 7. Quais trabalhadores estiveram diretamente envolvidos na produção e comercialização do suco da laranja? Gente, estiveram envolvidos nesse trabalho o agricultor, o dono da propriedade agrícola, os trabalhadores do campo, que são os que fizeram a colheita, os caminhoneiros que transportaram essa fruta, os trabalhadores da indústria que processaram esse suco, e os trabalhadores dos estabelecimentos comerciais que estão lá onde? Para vender esse produto final para a gente, certo? Os seres humanos utilizam a tecnologia e o trabalho para transformar o espaço em que vivem. O trabalho que os seres humanos realizam determina a forma de organização dos espaços. As atividades rurais, agricultura, pecuária, extrativismo, por exemplo, determinam a organização do campo. Nas cidades, as atividades comerciais de prestação de serviço e indústrias estruturam o espaço urbano. Apesar de esses espaços apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes, ou seja, interligados. Os moradores do campo, por exemplo, dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade, como tratores, fertilizantes, alimentos industrializados, entre outros. Assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural. Então vocês viram só o significado chave, o foco principal de interdependência? Nada mais, nada menos é do que um depende do outro. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade, certo? Então, aí no lápis na mão, observem as imagens a seguir, depois criem um texto informativo para cada uma, explicando a relação de interdependência entre os espaços urbano e rural, que o produto ou serviço tratado revela. Então, aqui, pessoal, na Feira de Tecnologia Agropecuária em Palmas, Tocantins, 2013. O que a gente está vendo ali? Maquinário, né? Trator, colhedeira. E embaixo, uma feira livre, com comércio de frutas, verduras, legumes, em Taboão da Serra. Então, a primeira imagem em cima da colhedeira e do trator foi tirada no ano de 2013 e essa aqui embaixo no ano de 2019. Então, vamos partir lá para os tratores. Então, temos os produtores agrícolas. Os proprietários dessas fazendas, eles necessitam de máquinas agrícolas e de outras tecnologias desenvolvidas na cidade, como tratores e colhedeiras, para fazer o quê? Para agilizar o trabalho deles, né? Lá na fazenda. Se não tivesse essas máquinas, as frutas poderiam apodrecer mais rápido e não dar conta de colher tudo, não daria tempo de preparar a terra em tempo no tempo determinado que seria necessário, teria que começar bem antes, né? Então, vejam só a importância desses maquinários na agricultura. Depois, a gente tem aqui, ó, os alimentos sendo vendidos lá na feira livre.
Para alimentar-se, os moradores da cidade dependem dos produtos produzidos no campo, como frutas, verduras e legumes, mel, entre outros. Bom, pessoal, hoje a nossa aula de geografia vai ficando por aqui, tá bom? Qualquer dúvida me chama, que a tia tá aqui à disposição de vocês. Beijo, tchau, tchau.